Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, essa história que eu vou narrar chama a atenção de todos, porque muitas pessoas imaginam que a felicidade está no dinheiro, no luxo, na riqueza. Mas muitas vezes, não. Luxo e conforto na casa de parentes é pura enganação. Pode me chamar Eli Correia de Maria. Sou da cidade de Itajubá, Minas Gerais. E vou contar aqui a minha história. Começo dizendo que o meu pai eu não conheci. Eu e meu irmão fomos criados só pela minha mãe. Ano de 1977. Morávamos eu, minha mãe Janda e o meu irmão Maurício em uma casinha de sapê. Casinha pobre, mas muito pobre. Aliás, não tinha água, não tinha luz, não tínhamos cama, nem fogão, nem panelas. Na realidade, não tínhamos quase nada. Mas mesmo assim, a gente era feliz. Tínhamos também uma cadela chamada Babi e um gato chamado Veludo, que ajudavam a alegrar os nossos dias. Babi e Veludo. Aos fins de semana, eu e o meu irmão Maurício íamos pescar no rio que passava nos fundos do quintal de nossa casa. Enquanto isso, a minha mãe preparava um delicioso suco de limão para a gente tomar. Tudo era muito pobre, mas a gente nem notava, porque fome, graças a Deus, nós nunca passamos. Minha mãe trabalhava num restaurante e trazia comida para a gente quando voltava para casa. E vivíamos assim até alguém chegar para estragar tudo. Eu digo isso e é uma verdade. Estragar a nossa felicidade. Porque apesar do lugar que vivíamos, da situação que tínhamos, éramos felizes. Um tio meu, que morava na cidade de Lorena, um dia foi nos visitar. E ao ver a nossa situação, disse: viver desse jeito é desumano. Nenhum ser deve viver uma vida dessa. Casa sem água, sem luz, sem banheiro, ou seja, sem nada. Assim vocês não podem viver. Assim vocês não podem viver. Façam as malas, vamos embora daqui. Eu tenho uma casa boa, confortável, vocês vão viver bem lá. Andem, andem, vou tirar vocês daqui. Aqui não é lugar de se viver. Deus me livre. Minha mãe ainda tentou argumentar com meu tio, dizendo que não íamos deixar nossos animais e que a gente, apesar da pobreza, éramos felizes ali e que a gente não ia a lugar nenhum. Não, nós não vamos a lugar nenhum. Mas ele, o tio, insistiu tanto, que vimos que não tinha outra opção. Fomos da vizinha, pedimos que ela, a vizinha, cuidasse da cadela Babi, do gato Veludo, pois assim que nós nos estabelecêssemos, lá em Lorena, a gente viria buscar os animais e nós a recompensaríamos. E assim foi. Demos um beijo na Babi, um beijo no Veludo e fomos com o tio para Lorena. Maldita hora! Maldita hora! Ao chegarmos lá, foi tudo diferente. Uma casa bonita, uma casa maravilhosa, com quartos, banheiro dentro da casa, comida boa, tudo perfeito. Fora
a saudade que sentimos dos animais. Saudade essa que chegava a doer, machucava, mas fazer o quê? Nós já tínhamos saído de lá e estávamos agora vivendo uma nova vida. Nos primeiros dias, fomos tratados muito bem. Nessa época, eu tinha 13 anos e o meu irmão 15. Só que com o passar dos dias, o passar das semanas, começou a haver uma mudança muito grande de tratamento. Começamos a ser escravos desses meus tios. Eles colocavam para arrumar, passar, lavar louça, cuidar das crianças, ou seja, as crianças meus primos. Porque a minha tia queria dormir até tarde e as crianças não deixavam. Então eu tinha que, além de cuidar de tudo da casa, tinha que ir com as crianças ao parque para ela poder dormir. Porque ela gostava de dormir até tarde. Bem, a minha mãe e o meu irmão, eles mandaram que fossem procurar emprego, fossem procurar o que fazer. E já foram dizendo que não eram obrigados a tratar da gente de graça, não. Vocês têm que trabalhar. Que isso? Que negócio é esse? Ficar na moleza, não. Mas foi ele que trouxe a gente pra lá. De repente agora, e foi que a minha mãe fez. Arrumou um emprego na casa de uma família e o meu irmão conseguiu um emprego em uma lanchonete. E eu fiquei como a escrava na casa deles. Meu irmão mal começou a trabalhar e eles exigiam que ele trouxesse comida do restaurante para casa deles, tipo lasanha, maionese, salpicão, churrasco, enfim. No final do mês, ele não tinha pagamento porque, claro, o patrão, tinha que descontar tudo aquilo que ele levava de comida, tudo que ele levava para casa, porque os nossos tios exigiam que ele trouxesse comida lá da lanchonete, mas só que ele tinha que pagar. Um belo dia, meu tio chegou para mim e para minha mãe e disse: arrumei um emprego para vocês em São Paulo, eu quero que vocês vão para lá, aqui vocês não ficam mais. Meu Deus, São Paulo? São Paulo, a gente só tinha ouvido falar de São Paulo. A gente não conhecia São Paulo. Como é que a gente vai chegar em São Paulo? Eu e minha mãe só tínhamos ouvido falar dessa cidade. Mas como estávamos sendo expulsas, e só nos restava então ir para São Paulo. Meu irmão ficou com os meus tios. E minha mãe fez com que os meus tios prometessem cuidar bem dele, já que ela estava sendo obrigada a vir para São Paulo comigo. Então, seguimos para São Paulo. Em São Paulo, os meus tios, tinham conseguido um lugar para a gente trabalhar, tanto que a nossa patroa já nos esperava no terminal. Já estava nos esperando lá. E seguimos, então, com essa patroa para esse nosso emprego em São Paulo. Eu como arrumadeira e a minha mãe como cozinheira. E a gente foi admirando São Paulo. Deus do céu, que cidade grande. Meu Deus, quanto carro, quanta gente. Nós só ouvia falar de São Paulo. Agora nós estávamos conhecendo São Paulo, sendo levada pela patroa para a casa dela. Nossa patroa, verdade seja dita, era muito boa. E logo acostumamos com ela e com o serviço. A gente ganhava, vamos dizer, bem, e todo mês a gente mandava um dinheirinho para o meu tio que estava cuidando do meu irmão. Ou seja, que pensávamos que eles estavam cuidando do meu irmão. Vida que segue. Embora com muita saudade do meu irmão e dos nossos animais, mas tínhamos que trabalhar com a certeza de que quando voltássemos para Itajubá, resgataríamos os nossos animais, a nossa cadelinha Babi, o nosso gatinho Veludo, e também levaríamos de volta o meu irmão, que estava com o meu tio, e viveríamos felizes novamente. Mas isso era um sonho. Um certo dia, atendemos um telefonema do meu tio dizendo que meu irmão tinha sumido, que o meu irmão tinha desaparecido e que eles não faziam a menor ideia de onde ele poderia estar. A minha mãe, quando ouviu o tio falar que o meu irmão desapareceu, ela entrou em desespero.
Ela pediu a conta do serviço na hora e voltamos correndo para Lorena. Chegando em Lorena, nem sinal do meu irmão mesmo. Ninguém sabia do seu paradeiro. Nisso, eu já tinha completado 14 anos. Foi quando tivemos a ideia de irmos para Itajubá. Quem sabe ele estaria em Itajubá, a nossa terra natal, lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Mas procurar por ele onde? Em Itajubá. Mas mesmo assim, viemos para Itajubá à procura dele, mas nada. Não o encontramos aqui. Então, decidimos procurá-lo em São José do Alegre, uma cidadezinha bem pequena, aqui pertinho de Itajubá, onde tínhamos um tio que era policial e era comandante do policiamento dessa cidade. Mas nada também. Por lá, ele não tinha aparecido, conforme disse o meu tio. Como minha mãe estava desesperada, ela disse a esse meu tio policial: eu vou deixar a Maria aqui com você e vou voltar para Itajubá para continuar procurando pelo meu filho. Vou procurar um emprego onde eu possa dormir e vou continuar procurando meu filho, até eu encontrar. Peço que você cuide de Maria. Coloque ela em uma escola e quando eu tiver condições eu volto para buscá-la. Meu tio, lá de São José do Alegre, concordou e assim foi feito. E eu fiquei com o meu tio e ela, mamãe, foi para Itajubá. Comecei a estudar e mais uma vez virei escrava. Eles me punham para trabalhar, arrumar tudo, enquanto a minha tia, mesma coisa lá do que aquela outra, só dormia. Meu tio me batia por qualquer coisa. Eu chegava do colégio, não tinha comida feita, nem uma louça lavada. Eu é que tinha que fazer comida, eu que tinha que lavar louça, eu que tinha que arrumar a cozinha, ou levava uma surra dele quando ele chegasse. Mas mesmo eu fazendo tudo na casa, ele me batia. E muitas vezes eu nem entendia por que eu estava apanhando, por que eu apanhava tanto. Mas o tempo foi passando. E eu tinha fé que todo esse sofrimento uma hora ia acabar. Até que um dia, por um milagre de Deus, meu irmão Maurício apareceu na casa do meu tio. Exatamente. E a gente se reencontrou. Nossa, Maurício, que felicidade, que alegria, nos abraçamos. Perguntei por onde ele andava, contei que a nossa mãe desesperada estava à procura dele, estava até lá em Itajubá, esperando encontrá-lo. Então ele me disse: assim que vocês foram para São Paulo, o nosso tio me colocou para fora de casa e eu fiquei perdido, sem saber para onde ir. De carona em carona, eu cheguei em Pedralva, uma cidade perto de Itajubá. E ele lembrou que tínhamos uma tia por lá em Pedralva, e ele ficou na casa dessa tia. E não tinha como nos avisar, porque nem sabia para onde nós tínhamos ido para São Paulo. E o nosso tio também não deu endereço para ele. Então eu falei para o meu irmão: vá ao encontro de nossa mãe lá em Itajubá, corra, vá logo e aluguem uma casa, nem que seja igual aquela taperinha que a gente vivia. Aluguem e venham me tirar desse inferno, esse inferno que eu vivo. Por favor, a nossa mãe deve estar morando de favor na casa da comadre dela, a sua madrinha. Vá e venha me buscar. Quando Maurício foi e reencontrou mamãe, foi aquela felicidade. A minha mãe, que incansavelmente procurava por ele todos os dias e já estava até ficando deprimida sem ter notícias do filho, assim que viu o filho, meu Deus, foi uma realização. Foi como se tivesse caído um tesouro do céu. Eles alugaram uma casinha conforme eu pedi para o meu irmão. Eu passei 1 ano na escola e eles foram me buscar. Hoje todos estamos bem. Eu e ele nos casamos. Eu tenho um marido maravilhoso. Tenho 3 lindos filhos e já sou até avó. Minha mãe Janda já faleceu, mas eu cuidei dela até o fim com todo amor. Meu irmão Maurício hoje mora no Ceará com a sua 2ª esposa. Eu tenho casa própria e nada me falta. Meus filhos todos têm vida boa
graças a Deus. O motivo dessa carta é para dizer que não troquem a taperinha de vocês por luxo e conforto na casa de parentes, porque é pura enganação. Nossa casa poderia ser de apenas um cômodo, de tapera, mas era nossa. Era um casebre, mas éramos felizes. O conforto e o amor estavam ali, mesmo em toda aquela pobreza. Quanto aos meus animais, nós os procuramos, porém já tinham morrido, estavam mortos. Talvez, quem sabe, morreram de saudade da gente, e por isso eu não me perdoo. Eu amo o Veludo, eu amo a Babi, eu os amo até hoje, mesmo fazendo cerca de 40 anos que tudo isso aconteceu em nossas vidas. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Luxo e conforto na casa de parentes é pura enganação. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.